bem-vindos aqui no nosso grupo, nosso momento de adoração ao nosso Deus, no nosso momento de estudar a palavra do Senhor Jesus, com o tema de hoje, horóscopo infalível. Então, você já sabe, né? Hackeando as Escrituras uma vez por semana aqui, levando você ao conhecimento da palavra do nosso Deus. Para começarmos o nosso tema de hoje, vamos começar com oração, não é mesmo? Não podemos começar o nosso estudo de hoje sem primeiro conversar com o nosso Deus, pedir a Ele, o Senhor Espírito Santo, que possa nos iluminar, trazer conhecimento a cada um de nós, não é mesmo? Então vamos lá, vamos abrir a palavra, vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu santo nome, para juntos estudarmos a Tua palavra com o tema horóscopo infalível. Pedimos que o mesmo Espírito que o Senhor enviou para poder ungir os pregadores a escrever esse livro, a ungir os seus santos servos, possa agora nesse momento ungir os nossos ouvidos, todo o nosso ser, para a compreensão da Tua Sagrada Escritura. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você deve estar pensando assim, por que hackeando as Escrituras? Por que pesquisando as Escrituras a fundo? Por um motivo muito simples. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, Ele deixou algumas passagens e uma delas me chamou muita atenção. Entre elas, Mateus 22, verso 29, quando Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o nosso maior erro, não conhecer as Escrituras. Pode ser que nessa tarde você também se encontre nessa mesma condição, de não conhecer as Escrituras. Esse é um erro que eu e você estamos cometendo. Ao longo dessa série Hackeando as Escrituras, nós iremos abordar vários assuntos extraordinários, como esse aqui, o último império. Será que teremos um império que vai governar o mundo? E que império será esse? Em breve nós estudaremos sobre ele. Estudaremos o tema a cama pequena e o cobertor curto. Com certeza você já passou por essa triste experiência de tentar cobrir a cabeça e fica com os pés de fora. E você cobre os pés e fica com a cabeça de fora. Ou aquela triste experiência de você se esticar e descobrir que a cama é pequena demais para você. É um desconforto, não é mesmo? Pois é, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso também. E quais são as 4 coisas que Deus não pode fazer? 4 coisas que Deus não pode fazer, que é impossível Deus fazer. Existe uma coisa que é impossível para Deus? Sim, e a Bíblia fala quais são elas. Então, você aperta o cinto que nós iremos abordar assuntos extraordinários. A origem do mal, aonde surgiu, com quem surgiu o pecado. Você tem curiosidade de saber sobre isso? Pois é, aqui na Hackeando as Escrituras você vai descobrir tudo isso e muito mais. A caveira que denunciou um crime, a caveira que denunciou o crime, isso mesmo, você vai descobrir histórias fantásticas. Quem é o maior pecador dessa cidade? É aí mesmo, da sua cidade. Já parou pensar quem pode ser o maior pecador da sua cidade? Pois é, aqui você vai descobrir quem é o maior pecador. E um tema extraordinário que você não pode perder é esse aqui, como livrar-se do sentimento de culpa. Você sabia que a culpa tem atormentado e trazido tristezas, infelicidade, inclusive doenças como câncer, por exemplo, para a vida das pessoas? Pois é, você precisa saber esse tema, como livrar-se do sentimento de culpa. E como vencer os gigantes da vida. Sabia que todo dia nós temos que enfrentar os gigantes, não é mesmo? E nós temos um enorme aqui no nosso planeta chamado Covid-19. Como enfrentar o gigante Covid? Como se passar por ele ileso? Como passar por ele e sair vivo do outro lado? Você vai descobrir como nós podemos vencer esse gigante e outros gigantes mais. E o tema da próxima semana vai ser esse aqui, CSI, descoberto o maior crime da história. Se você quer descobrir qual foi o maior crime que esse mundo já cometeu, não perca o nosso próximo episódio, tá bom? E falando sobre hoje, horóscopo infalível, aprovado por Deus. Isso mesmo, o horóscopo que é infalível e que ainda por cima é aprovado por Deus. Se tratando de horóscopo, você sabe que as pessoas hoje em dia, meu amigo, a maioria das pessoas não saem de casa sem antes pegar o seu jornal, abrir e vão direto à página do horóscopo para saber como que vai ser o seu dia. Milhões de pessoas fazem isso todos os dias. Eu mesmo já fiz muito sobre isso, até que eu descobri o horóscopo infalível, e aí não precisei mais, tá bom? Então, olha, dos 1.750 jornais mais famosos do mundo, 1.200 dele destacam uma página justamente para o horóscopo, mesmo? A astrologia. Então você percebe que a astrologia é algo que as pessoas correm atrás porque ela tem a promessa de revelar o futuro, ela tem a promessa de revelar o amanhã, como vai ser o seu dia amanhã.
E sabe, algumas coisas acontecem realmente como está escrito ali. Às vezes está escrito que vai ser um dia chuvoso, vai ser um dia trabalhoso, e realmente no outro dia se torna um dia chuvoso, um dia trabalhoso. Uma das pessoas mais famosas que escrevem jornais é o famoso astrólogo Carl Hegel. Eu não sei falar inglês, tá bom? Então não leva muito a sério meu inglês, não. Ele sozinho publica para 306 jornais, de tão famoso que ele é. Acredita-se, segundo alguns historiadores, que a astrologia, o berço da astrologia, surgiu em Babilônia, quando um famoso rei precisou vencer uma guerra e ele procurou alguém, e esse alguém conseguiu desvendar alguma coisa lá que pudesse dar a vitória para ele, e ele então conseguiu obter a vitória, e essa capacidade de prever o futuro ficou famosa ali em Babilônia e se espalhou para o Egito, depois chegou na Grécia, chegou em Roma e se espalhou para o mundo inteiro. Para nós aqui, um dos mais famosos é o famoso Michel Nostradamus, não é mesmo? E olha, se te falar que isso é verdade, a maioria das pessoas acredita nele. E ele tem uma profecia que era famosíssima. Era famosíssima. Qual é a profecia mais famosa dele? 1000 chegará, 2000 não passará. Só que Nostradamus havia cometido um erro nas suas profecias. Qual é a profecia? Ele também profetizou que em 2002 ou 2006, não me lembro, o Brasil seria campeão da Copa do Mundo. Pois é, o Brasil realmente foi campeão da Copa do Mundo. Mas o que tem a ver? Qual foi o erro dele? O erro dele é que ele profetizou que o Brasil ia ser campeão depois de 2000, mas profetizou que o mundo acabaria em 2000. Poxa, se o mundo ia acabar em 2000, como que o Brasil ia ser campeão depois de 2000? Não faz sentido. Então a gente percebe que a gente não pode confiar em tudo que os astrólogos dizem por aí. Aliás, em nada do que eles dizem. Segundo o horóscopo infalível, não podemos. Então vamos lá. A maioria dos cientistas, olha só, 19 cientistas que ganharam o prêmio Nobel negaram a astrologia. Ou seja, pessoas que têm conhecimento sobre isso, eles estão negando o potencial da astrologia. Por um motivo muito simples. Vou dar alguns para vocês. Veja só. Gêmeos que seguem caminhos diferentes. Parou, percebeu isso? Talvez não, né? Pois é. Você imagine agora, duas crianças que nascem do mesmo pai, da mesma mãe ali, no mesmo dia, mesmo horário, e elas têm caminhos diferentes, dias diferentes. O dia de um não é o mesmo dia da outra. Ou seja, mas elas não são do mesmo signo, então o dia de um deveria ser o mesmo dia da outra. Alguns obtêm sucesso, a outras fracasso. Uns se tornam pessoas do bem, outros se tornam pessoas do mal. Mas espera aí, não são todas do mesmo signo? Então todas do mesmo signo deveriam ter o mesmo dia, seguir o mesmo passo, seguir o mesmo caminho. Outro motivo que eles negam a astrologia é esse aqui, ó. Diferentes astrólogos dão interpretações diferentes para a mesma pessoa. Se você é do signo de peixe como eu, e se você procurar um astrólogo hoje, amanhã ele vai te dar uma previsão para amanhã, o outro astrólogo vai te dar uma outra provisão, e o outro astrólogo vai te dar uma outra provisão. Ou seja, se é um signo só, por que tem tantas provisões pelo mesmo signo? Tantas interpretações para o mesmo signo? Não faz, não encaixa, não bate. Ou seja, deveria ser, o meu dia deveria ser como de todos os astrólogos deveriam profetizar a mesma coisa para o meu único dia. O outro motivo, porque as pessoas então acreditam em signos astrológicos? Simples. Já viu aquele filme A Culpa é das Estrelas? Pois é. As pessoas não seriam culpadas pelos que fazem de errado. Isso mesmo, querido. É muito mais fácil para mim colocar a culpa nas estrelas, colocar a culpa no destino, do que assumir a minha própria responsabilidade. A pessoa comete um crime e diz, a culpa é do destino. Estava escrito que eu deveria cometer esse ato, estava escrito que eu deveria roubar, violentar, machucar, brigar. A culpa é do destino. Mas na verdade, é que a culpa é dela mesma. Mas ela prefere transferir a culpa para a astrologia. Segundo motivo porque as pessoas procuram tanto a astrologia é o fracasso das denominações religiosas que não pregam a palavra de Deus, não libertam a palavra de Deus desse engano que tem destruído lares, tem destruído vidas, que tem levado as pessoas ao fracasso, tem levado as pessoas ao fracasso profissional, emocional, psicológico e principalmente ao fracasso espiritual. Quantas pessoas estão iludidas, enganadas por aí? Por quê? Porque não conhece o horóscopo infalível que é aprovado por Deus. Ou seja, o desejo de penetrar no futuro incerto faz com que as pessoas busquem
a astrologia, uma vez que ela promete revelar o futuro. Já que a astrologia tem a capacidade de saber o futuro, por que eu não vou fazer uso dela? Então muitas pessoas estão indo atrás da astrologia porque ela promete revelar-lhe o futuro. Agora, eu quero convidar você, se realmente existe um horóscopo infalível, vamos estudar um pouquinho mais a fundo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre o horóscopo infalível. Eu quero convidar você a viajar comigo há 2.500 anos atrás, diretamente para a cidade de Babilônia, onde, segundo alguns astrólogos, dizem que ali surgiu a astrologia. Mas vamos ver o que a palavra de Deus conta a respeito do que aconteceu há 2.500 anos atrás e vamos ali descobrir qual é o horóscopo infalível. Babilônia, cujo rei, na época, chamado Nabucodonosor, há 2.500 anos atrás, mais ou menos. E diz assim em Daniel capítulo 2, versículo 1. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Se você não quiser, acompanhe aqui na tela. Daniel capítulo 2, versículo 1 diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Então vamos estudar o texto agora. Chegou uma noite, o rei Nabucodonosor deitou-se para dormir e ele sonhou. E quando ele acordou, ele percebeu que ele havia sonhado com alguma coisa, e ele sabia que era algo importante, mas não sabia o que ele havia sonhado. Então ele ficou perturbado, ele disse: olha, agora eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais pregar os olhos. Deve ter acontecido isso com você, não é mesmo? O fato de você, dizem os cientistas que todos nós sonhamos todos os dias. Eu não lembro nem porque eu sonhei ontem, imagine há 2 semanas atrás, não sei. Mas dizem que todas as noites nós sonhamos, às vezes nós não lembramos. Mas o rei Nabucodonosor sabia que era algo importante, por isso ele ficou perturbado. Agora, o versículo 2 ao versículo 4, nós lemos assim, olha, verso 2. Por isso o rei convocou quem? Os magos, mas quem? Os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos. Ele chamou 4 grupos de pessoas na sua equipe. Olha só quem era a equipe dele: os magos, os feiticeiros, os encantadores e os astrólogos. Esses três grupos aqui faziam parte da equipe seleta que ele havia organizado para que pudesse conversar, pedir conselhos, orientações, já que essas pessoas que tinham capacidade de fazer coisas extraordinárias, como levitação, atravessar parede, magia, o pessoal tinha capacidade de ler o futuro, tinha capacidade de interpretar sonhos. Ele então chama a sua equipe e lhe coloca um desafio. Aliás, ele coloca ali a sua angústia diante da sua equipe. E qual era a sua angústia? O texto continua dizendo, vou repetir o texto. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então, qual era a intenção do rei quando ele chamou a sua equipe? Os astrólogos, os feiticeiros, os magos e os encantadores. Bom, ele dizia consigo: eu vou chamar a minha equipe, vou falar para ele o que eu sonhei, que não sei o que sonhei, mas eu preciso do sonho, da interpretação do sonho. Queridos, uma coisa é você me falar o sonho e eu te darei a interpretação, se eu tenho essa capacidade. Agora, outra coisa totalmente diferente é eu descobrir o que você sonhou e ainda acima lhe dar a interpretação. Mas agora no capítulo 2, versículo 4, nós lemos o seguinte: então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Aí eles estavam agora colocando o rei no lugar certo. O rei, ó, nós precisamos primeiro que o senhor me conte o sonho, para que depois nós lhe possamos lhe dar a interpretação. Mas qual foi a resposta do rei? No versículo 5, Daniel 2, verso 5, lemos assim: o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Queridos, agora eles começaram a mexer com fogo. Fizeram tantas promessas para o rei que agora o rei queria algo que eles não tinham capacidade de fazer. Eram tantas coisas que eles haviam falado com o rei e agora veio um teste final da vida. Porque nessa vida é assim: você planta, você colhe.
Tantos anos de mentira para o rei, tantos anos falando que era capaz de fazer isso, que era capaz de fazer aquilo, que era capaz de desvendar qualquer coisa. E agora chegou o tempo da colheita. E agora o rei disse para eles assim, ó, se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não me derem a interpretação perfeita, eu vou fazer com que sua casa sejam destruídas. As pernas desses camaradas devem ter tremido na base. Com certeza eles devem ter ficado desesperados. Cada um deve ter saído desesperado, clamando ao seu Deus. E então eles agora dão um decreto de morte para eles mesmos. Os astrólogos responderam ao rei. Olha o verso 10. Os astrólogos responderam ao rei. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Olha só, queridos. Olha o que eles disseram. Nenhum rei teve a capacidade de fazer o que você está fazendo. Isso é impossível. Não temos capacidade de prever o futuro. Para nós podemos fazer isso, nós precisamos de uma base. Precisamos saber o que o Senhor sonhou. Ele disse, não vou contar. Mesmo porque, segundo ele, parecia que ele não lembrava o que havia sonhado. E no verso 11 eles disseram assim, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Ah, queridos, quando eles disseram isso, ninguém pode revelar isso ao rei. Aqui está a primeira verdade que eles tinham. Ninguém neste mundo tem a capacidade de prever o futuro. Os próprios astrólogos, os encantadores, os magos e os feiticeiros estão dizendo aqui, dentro da palavra de Deus, que eles não têm a capacidade de prever o futuro. Então quando alguém chegar perto de você e dizer, eu sou o astrólogo, eu posso prever o futuro para você, mentira! Porque lá no berço da astrologia, lá no berço dos encantadores, dos magos, dos feiticeiros, eles mesmos disseram que não tinham a capacidade de revelar o sonho ao rei. Ninguém pode fazer isso. Estão dizendo uma pura verdade. Olha só que o que acontecia naquela época? Naqueles dias, alguns meses atrás, ou talvez anos, o rei havia levado algumas pessoas de Jerusalém para a Babilônia servirem de escravo. Entre eles estava um jovem chamado Daniel, que é o autor do livro do capítulo 2 que nós acabamos de ler. Esse Daniel também era contado como sábios, porque ele era uma pessoa inteligentíssima. Ele havia estudado na Universidade de Babilônia, sabia muita coisa sobre Babilônia. Ele não se envolvia com astrologia, com feitiçaria, com macumbaria e outras coisas mais. Ele não lidava com isso, mas ele era considerado um homem sábio. E quando o rei deu o decreto de matar todos os sábios de Babilônia, o nome dele também estava incluso. E aí então, ele pergunta por que é tão severa a decisão do rei. E então o chefe da guarda fala para ele, o rei teve um sonho aí, está querendo saber o sonho, o significado do sonho, ninguém que conseguiu fazer, então ele mandou mandar todos os sábios e o seu nome está na lista. E então Daniel pede para ele um tempo, né? A Bíblia diz que ele conversa com o rei, fala, me dá um tempo para que eu possa descobrir qual é o sonho e a sua interpretação. E esse tempo lhe foi dado a Daniel. Então aqui no capítulo 2, no versículo 25 ao 27, nós vemos o seguinte. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os lados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Olha, queridos, Deus havia dado a revelação para Daniel. Porque após Daniel ser poupado da morte para que ele pudesse buscar o sonho, a primeira coisa que Daniel fez foi conversar com seus amigos para que eles buscassem em oração a Deus. Um pouquinho mais à frente a gente vai estudar um pouquinho sobre esse momento de Daniel orando, pedindo solução para Deus. Então no verso 27 Deus diz assim, olha, Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Olha, queridos, Daniel agora disse para ele assim, ó, nem eu e nem nenhum sábio aqui de Babilônia, nem cantador, nem astrólogo, nem mago, nem feiticeiro, ninguém é capaz de revelar o que o Senhor pediu. Isso não é nosso, isso é de Deus. Só Deus pode revelar o futuro. Mas no verso 28 ele diz, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Presta atenção. Presta atenção nas palavras, porque é assim que se hackeia a Bíblia. A gente vai lendo e vai riscando detalhes. Olha o que ele diz. Ele mostrou ao Senhor o que vai acontecer nos últimos dias.
Queridos, isso foi dito há 2.500 anos atrás, mais ou menos. E Daniel estava profetizando o que iria acontecer. Então, o que o rei havia sonhado estava revelante não só naquele dia, mas para o futuro. Não era o desejo do rei Nabucodonosor de saber o futuro? Não é um sonho de todo mundo? Pois é, Deus estava revelando para ele o futuro, o que vai acontecer nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estava deitado, verso 29, o rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. O que vai ser do meu futuro, né? E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Ele teve desejo, então Deus mostrou. Verso 30, quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Daniel agora dá um banho de humildade, tanto do rei como nos outros que se diziam magos, feiticeiros, encantadores, astrólogos. Ele diz, ninguém aqui é capaz de revelar coisa, nem eu, mas isso foi me dado para mostrar ao Senhor o que vai acontecer com o futuro. A pergunta que não quer calar, existe um horóscopo infalível? E aonde ela se encontra? Onde ela está? Bom, vamos viajar. Deus mostrou para o rei Nabucodonosor 4 grandes impérios que governariam o mundo. Babilônia, que era o rei atual, governando o mundo. Os medos e os persas, que viriam em seguida. A Grécia e Roma. E há 2.500 anos atrás, Babilônia estava governando o mundo. Ela perdeu as forças e passou o império para a Medo-Pérsia, que invadiu Babilônia e conquistou Babilônia. O tempo passou, veio a Grécia de Alexandre o Grande, conquistou os Medos-Persas e governou o mundo. Depois veio os romanos e conquistou a Grécia e governou o mundo todo. E agora o nosso mundo está dividido em 10 impérios. Hoje as nações da Europa que governam o mundo, está lá profetizado em Daniel capítulo 2. Tudo bonitinho, de acordo com Deus havia revelado para Daniel e ele registrou no seu livro. A profecia se cumpriu. O rei Nabucodonosor perguntou, por quê? O que vai ser do futuro? Aí você diz, mas por que Deus deu um sonho para ele? Porque ele tinha uma curiosidade, ele tinha um desejo de saber o futuro. E quando você tem um desejo de saber o futuro e vai na fonte certa, a fonte certa aqui é Deus, ele revela o futuro. Ele diz assim, olha, quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Foi por causa disso que ele teve o sonho. Ele queria saber em relação ao futuro, o que vai acontecer depois que eu morrer, como que Babilônia vai seguir depois que eu morrer. E Deus então mostrou para ele, olha, você vai continuar por um tempo, mas não para sempre, porque depois de ti vai se levantará um outro reino, os medos e os persas, mas eles também não vão durar para sempre. Depois dele vai vir a Grécia, mas também não vai durar para sempre. Depois disso vai vir um outro império, os romanos, mas eles também não vão durar para sempre, porque depois vai vir as nações da Europa, que é o que nós estamos vivendo hoje. E essa profecia é revelada ao futuro, aos nossos dias, desde a época de Daniel para os dias de hoje. Onde está a Babilônia? Onde está a Medo-Pérsia? Grécia? Roma? Quem é que está governando o mundo hoje? As nações da Europa, conforme havia profetizado Daniel no capítulo 2. Existe um horóscopo infalível? Sim ou não? Existe. E aonde é que ele se encontra? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 1 e veja comigo o que a palavra de Deus diz. Olha aqui o texto diz aqui na tela, olha só. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha aqui que Apocalipse 1, verso 1 diz. Que o horóscopo infalível é a revelação de Jesus Cristo, ao qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Se você quer saber o que vai acontecer com este mundo, se você quer saber a respeito do futuro, só tem um jeito de você saber: a revelação de Jesus Cristo. E qual é a revelação de Jesus Cristo? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é o horóscopo infalível aprovado por Deus. A Bíblia, querido, é o único livro capaz de revelar o futuro com perfeição e que tem a aprovação, a assinatura do Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Se você quer saber o futuro, vá para a Bíblia. Talvez eu estou conversando com alguém que está nesse momento ouvindo essa mensagem e se questionando, mas peraí, eu quero saber a respeito da minha família, quero saber a respeito das pessoas que já se foram deste mundo.
A Bíblia revela tudo isso para você. Você tem que acreditar, que confiar na Sagrada Escritura. Ela é o horóscopo infalível e ela tem sim a aprovação de Deus. O que é Bíblia? É uma coleção de livros, no total de 66 livros. São divididos em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. Ela demorou para ser escrita um período aproximadamente de 1.600 anos. E Deus já permitiu que ela fosse traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. Mesmo? Deus usou 40 pessoas para escrever a Bíblia. Isso mesmo, 40 autores, em épocas diferentes. Entre eles nós temos reis como Davi, Esther e o profeta Salomão, o rei Salomão, aliás. Nós temos ministros do Estado como o próprio Daniel, que escreveu o livro de Daniel. Nós temos generais como Moisés, Davi também era general. Nós temos médicos como Lucas, nós temos fazendeiros como Amós, nós temos funcionários públicos como Mateus, nós temos pescadores como Pedro e João, e nós temos pessoas eruditas como o apóstolo Paulo, que era um homem sábio, culto, e que ele tinha capacidade de falar tanto com pessoas simples como os reis, os grandes homens do império de sua época. Olha, Deus nunca olhou o status de pessoas. Você pode ver que é variação disso. Mas o que Deus olhava era a consagração daqueles que se colocavam à sua disposição. Não importa se você é estudado, se você é universitário ou não. O que importa é se você tem a sua vida nas mãos de Deus. E uma vez que você se coloca nas mãos de Deus, Ele sim vai fazer de você um instrumento poderosíssimo nas suas mãos. Que você e eu possamos ser sempre usados por Deus para ensinar a verdade da palavra de Deus, o livro sagrado, o livro de capa preta, para outros corações que ainda estão nas trevas deste mundo. Esse livro também, ele consegue trazer, ao mesmo tempo que ele traz pessoas amadas, ele consegue atrair ódio. Ao mesmo tempo que ele consegue trazer amor a ele também consegue transferir, mudar o coração das pessoas. Algumas pessoas o odeiam. Ele é o livro mais amado do mundo, mas é também o livro mais odiado do mundo. Parece que não faz sentido, mas é isso mesmo. Por um lado do planeta ele é perseguido, as pessoas que o seguem é perseguido. Mas por outro lado, as pessoas que o seguem são amados, são aceitos. Pode ser que nesta tarde você esteja falando para uma pessoa, para uma mãe, para um pai, para um filho, que está sendo perseguido na própria família porque decidiu conhecer as vontades de Deus, decidiu colocar a vida nas mãos de Deus, e hoje você está sendo perseguido. É o que esse livro traz na nossa vida. Ele é amado, mas também ele é rejeitado por muitos, infelizmente. Aqueles que o rejeitam hoje serão rejeitados amanhã pelo próprio Deus. Agora a pergunta, podemos confiar na Bíblia? O que você acha? Será que eu e você podemos confiar no horóscopo infalível aprovado por Deus? Sim, podemos. Mas vamos deixar a própria Bíblia responder por ela mesma. Olha só o que diz o livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. Diz o texto: E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atento, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que fazei bem, temos mais firme a palavra profética e que estamos certos em atender a palavra de Deus, porque ela é como uma luz que ilumina em lugar escuro. Queridos, eu quero te pedir que nesse momento você entenda o quão é importante nós estudarmos a revelação profética da palavra de Deus. A revelação profética. Olha só, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens da parte de Deus. Em algumas traduções, talvez na sua Bíblia vai estar escrito homem santo. A palavra santo significa separado. Separado. Deus separou 40 homens e eles escreveram a Bíblia. Por isso que diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. O papel aceita tudo, é o que você vai ouvir, é o que eu vou ouvir todos os dias. Sim, aceita. Aceita tudo, até mesmo ser usada pelo Espírito Santo de Deus para ser escrito o livro mais sagrado do mundo, a palavra de Deus. Então não deixe de ler esse livro. Não deixe de meditar nesse livro todos os dias. Examine, hackeie as escrituras todos os dias, para que eu e você possamos, em nome de Jesus, viver em harmonia com a sua vontade. O apóstolo Timóteo, um dos discípulos de Jesus, não da época de Jesus, mas de Paulo,
Ele diz assim, ó, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha o que Timóteo está dizendo. Timóteo conheceu as escrituras através dos seus familiares, teve aprendizado com o apóstolo Paulo, e ele está dizendo assim, inspirado por Deus, que toda, está no coletivo, 66 livros, toda a escritura é divinamente inspirada. Ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que eu e você sejamos homens do bem, homens de juízo perfeito. Por que você acha que tem tantos casamentos destruídos? Falta da palavra de Deus. Por que você acha que tem tantos jovens iludidos com o mundo das drogas, com as prostituições, com o mundo errado? Falta da palavra de Deus. Porque esse livro é o único livro que consegue transformar vidas pelo poder de Deus. Quando nós lemos esse livro, quando nós decidimos estudar a palavra de Deus, nós estamos abrindo nosso coração para que o Espírito Santo entre e atue em nossas vidas. Pergunta: como se estuda a Bíblia? Antônio, você está dizendo que nós precisamos conhecer as Escrituras, você está dizendo que nós precisamos pesquisar as Escrituras, mas como é que se estuda a Bíblia? Eu não sei, eu fico pegando aqui, eu fico lendo aqui uma coisa ou outra, mas eu não sei ao certo. Olha, queridos, a própria Bíblia vai responder para você. Eu quero que a Bíblia lhe dê a resposta certa. Olha o que ela diz. Isaías 28, verso 10 diz assim: pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Olha o princípio que a Bíblia diz, que é preceito sobre preceito, e princípio sobre princípio, e regra sobre regra. Você tem que respeitar a Bíblia do jeito que ela é. Mas é um pouco aqui e um pouco ali. É um versículo aqui, é um versículo acolá. Você tem que estudar os assuntos da Bíblia, pesquisando os versos em várias partes da Bíblia. É por isso que nós iremos, em nome de Jesus, todo sábado, trazer para você uma série de passagens da Bíblia sobre um determinado assunto, para que a sua mente não fique confusa. Um assunto de cada vez, com várias passagens da Bíblia, e você vai anotando as passagens aí que eu estou falando, para que você possa pesquisar na sua Bíblia depois. Mas vou mostrar na Bíblia, agora, já li Isaías 28, verso 10, vou mostrar na Bíblia um momento em que a gente precisa hackear as Escrituras para que possamos entender perfeitamente. O primeiro texto agora se encontra em Lucas 21, verso 7. Olha o que Lucas 21, verso 7 diz para mim e para você. Perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas, e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Não falou o nome de ninguém. Simplesmente que alguém chegou perto do mestre e perguntou que sinal haverá quando isso estiver para acontecer. Vamos hackear as Escrituras? Olha o que o próximo texto diz, Mateus 24, verso 3, sobre o mesmo assunto. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha, o mesmo texto anterior, porém em outro livro de Mateus agora eu descobri que quem estava sentado era Jesus e que os discípulos se aproximaram dele para fazer a pergunta. Agora eu pergunto para você, e você vai errar: quantos discípulos Jesus tinha? Se você falar que é 12, está errado. Era 70 discípulos, mas dos 70 ele escolheu 12. Mas você lembra que uma vez ele enviou os 70 discípulos para pregar o Evangelho? Todo aquele que se aproxima de Jesus para fazer o que ele quer, se torna discípulo dele. E foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Então ele tinha 12 discípulos, 70, você imaginou um coral de 70 vozes? Senhor, diz-me quando serão essas coisas, que senão está para acontecer. Não ia rolar, não é mesmo? Então, olha o que Marcos agora diz para mim e para você. Marcos 13, versículo 3 ao 4, diz assim, ó: e assentado-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Está vendo, querido? Se eu não hackear as Escrituras, meu conhecimento vai ficar pequeno. Mateus diz uma coisa, Lucas clareou um pouco mais e Marcos abriu o leque. Agora eu sei que o que Lucas estava dizendo era que Pedro, Tiago, João e André se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele. Mas particularmente eu não acredito que foi um quarteto que perguntou para Jesus. Eu acredito que foram 4 vozes falando com Jesus. Eu acredito sim que dentre os 4, João, que era o mais próximo de Jesus, aquele que mais fazia perguntas para Jesus,
deve ter feito a pergunta para ele. Mas isso é coisa minha, a Bíblia não fala mais isso. Mas olha, o que eu quero destacar para você é que é assim que se estuda a Bíblia. Um versículo aqui, um versículo acolá, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, sobre o mesmo assunto. E assim nós iremos crescer no conhecimento que a palavra de Deus tem para nós. Há uma promessa para aqueles que estudam a Bíblia. Olha só o que Jesus diz. Bem-aventurado aquele que lê. Você tem que ler a Bíblia. Porque a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que lê. Mas Marcos, eu não sei ler. Eu só sei ouvir. Amém. Porque também diz, bem-aventurados que ouvem. Tá bom? Se você não sabe ler, escute. Escute. Deus vai dar, ou você vai saber ler, ou você vai escutar. As duas coisas você não vai sair sem ela. De um jeito ou de outro, Deus vai tocar o teu coração. Mas olha o que ele diz. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. O tempo está próximo, querido. E eu e você precisamos, em nome de Jesus, conhecer a Bíblia. Conhecer o futuro. O que vai acontecer no nosso mundo? O que vai acontecer de nós? O que será de nós, querido? O que vai acontecer de você se você não estudar a palavra de Deus? Há uma promessa de felicidade para sua família. Sabia disso? Há uma promessa de esperança para você. Tudo que você precisa fazer é pedir, Senhor, ensina-me a tua palavra. Senhor, revela-me a tua vontade, revela-me o futuro. O que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Peça orientação para Deus, Ele vai te dizer o que acontece. Senhor, o que vai acontecer com este mundo que está tão sujo e contaminado com o Covid? Ele vai revelar para você o que está para acontecer neste mundo. Tem muitas pessoas fazendo promessas falsas, fora do contexto bíblico. E se você não estudar a palavra de Deus, você vai ser enganado por esses falsos profetas. Não é à toa que Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras. Não cometa esse erro, querido. Pega a sua palavra. Venha conosco hackear as Escrituras. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe forte em seu coração. Permita que Ele te alcance. Olha, essa aqui é a minha decisão. Eu quis colocar para você. Quando eu não tinha conhecimento bíblico, quando as pessoas me levavam de um lado para o outro, eu decidi estudar a palavra de Deus e a luz de Deus brilhou para mim. Se cumpriu na minha vida João 8,32, de conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E ela me libertou dos meus enganos errados. Então eu tomei uma decisão de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E eu desejo do fundo do meu coração aceitá-la e colocá-la em prática tudo aquilo que Deus pediu na sua palavra. Eu me esforço ao máximo e eu ainda clamo ao Espírito Santo para que Ele me ajude a vivenciar na prática o conhecimento que Ele colocou à minha disposição. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas quanto esforço você está fazendo para viver essas verdades? Quanto esforço você está fazendo para viver os ensinamentos de Cristo? É isso que conta agora. E aí, qual vai ser a sua decisão? Você vai continuar sendo enganado pelas pessoas? Ou vai hackear as Escrituras junto conosco? O que você quer? Você vai ouvir uma música especial agora com uma amiga minha chamada Jéssica. E ela vai falar, essa música chama Inspiração, Minha Inspiração. Que a palavra de Deus possa ser a sua inspiração todos os dias. Permita que o Espírito Santo de Deus te alcance nesse momento.
Querido, eu queria compartilhar com você o último texto de hoje. Salmo 119 e 105. Uma experiência marcante da vida do profeta e rei Davi. Davi, ele disse com suas próprias palavras, disse assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. De tanto dar cabeçada na vida, de tanto ter errado, Davi decidiu seguir a palavra de Deus. E ele teve a sua vida transformada. O Salmo 51 revela a conversão sincera de Davi, o arrependimento da sua vida errada. Davi não parou de pecar ali, mas ele começou a confiar mais em Deus, a depender mais do Espírito Santo de Deus. E ele diz assim: olha, a luz para o meu caminho é a palavra de Deus. E pode ser que nessa tarde eu esteja falando para alguém que está com sua vida nas trevas. Você está coberto pelas trevas do pecado. Talvez estou falando para um jovem que está me ouvindo aí e dizendo: eu estou nas trevas das drogas. Talvez estou falando para um homem, para uma mulher adúltera ou adúltera. Está sendo infiel aos seus pais, está sendo infiel ao seu cônjuge, está sendo infiel a Deus. E Jesus está te dizendo aqui que a luz para o seu caminho é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você está andando por caminhos errados porque você não consegue enxergar onde você está colocando os seus pés. Mas hoje, o brilho da palavra de Deus irá iluminar o seu caminho. Permita que esse livro guie os seus passos. Permita que ele ilumine o caminho para você enxergar onde você está colocando os seus passos. E ele vai te dizer: filho, não é por aí. Há uma promessa de Deus dizendo assim: por detrás de ti ouvirá uma palavra, uma voz do Espírito dizendo: filho, este aqui é o caminho, andai por ele. E hoje Deus está dizendo: este aqui é o caminho da Bíblia. Dedique-se à leitura da palavra de Deus, peça-lhe orientação dia após dia, e a sua vida terá a luz que vem de Deus. Eu quero convidar você, aí onde você está, sentado, em pé, no hospital, não sei aonde você se encontra, talvez você está aí em alguma situação complicada, mas tirou um tempinho para nos ouvir. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que possamos, em nome de Jesus, orarmos. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero te suplicar nesse momento, para que o teu Santo Espírito, que escolheu 40 homens, 40 pessoas, para escrever esse livro tão especial, que inspirou essas pessoas, que o Senhor agora nos coloca o desejo de ler a sua inspiração, o seu escrito, a sua carta de amor para nós pecadores. Fica com esse homem, com essa mulher, com esse jovem, com esse adolescente, com todos que estão do outro lado da telinha me assistindo nesse momento, ou que vão assistir mais tarde. Leva essa esperança para os corações e permita que eles também alcancem a mesma luz que um dia me alcançou. E que a tua palavra, a partir de hoje, seja luz para o nosso caminho. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja e que Deus te guarde. Até o próximo sábado, às 15 horas, com a graça do Pai. Um forte abraço e um beijo.